A dimensão dos efeitos da pandemia na educação brasileira já começa a ser calculada. O Todos pela Educação elaborou uma nota técnica a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, chamada Taxas de Atendimento Escolar da População, e compreende duas faixas, de 6 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Quem fala com a gente sobre esses dados é Ivan Gontijo, coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Thiago? Prazer falar com você. Prazer é nosso. A pesquisa reuniu dados do segundo trimestre de 2021. Só para situar quem está nos assistindo, em São Paulo, por exemplo, nós já tínhamos aulas presenciais na rede estadual. Mas, Ivan, quantas crianças estavam fora da escola? Ótimo, Thiago. O dado que mais chama atenção nessa pesquisa é quando a gente olha o número de crianças fora da escola de 6 a 14 anos, né, que é a etapa obrigatória ali, que abrange principalmente o ensino fundamental. A gente tinha 240 mil crianças, mais de 240 mil, especificamente 244 mil estudantes fora da escola no segundo trimestre de 2021. E esse dado, quando a gente olha a quantidade de estudantes da educação básica no Brasil, ele pode não parecer tão assustador. Mas quando a gente pensa que são 240 mil crianças, isso são quase 4 estádios do Maracanã lotados de crianças que estão fora das escolas, esses números se tornam ainda mais preocupantes, né? Então, é um número muito grande de crianças fora da escola. E uma outra coisa que preocupa é que quando a gente compara esse número de 240 mil estudantes fora da escola do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre do ano passado, de 2020, a gente tem um aumento de 171% na evasão escolar, né? Então, essa é a primeira pesquisa da PNAD que já começa a captar os efeitos da pandemia na educação. Então, a tendência é que nas próximas aferições, ou seja, com dados referentes ao terceiro trimestre de 2021, por exemplo, a situação vai ser ainda mais preocupante. Então, é um dado que liga um sinal de alerta para todo mundo que trabalha com educação e faz com que a gente precise pensar em políticas públicas efetivas para enfrentar de frente esse problema gigante. Uhum. E outro dado que essa pesquisa mostra é o número de estudantes de uma determinada faixa etária frequentando outras etapas da educação. O que esses dados revelam? E isso é importante. Eles revelam principalmente a questão da distorção idade-série, né? Que a gente sabe que tem muitos estudantes no Brasil que têm idade para estar no ensino médio, né? E muitas vezes eles estão no ensino fundamental ou inclusive no EJA, né? Porque a partir de 15 anos os estudantes já podem fazer o ensino de jovens e adultos. Então, esses dados também mostram esse outro cenário preocupante que aí tem menos a ver com acesso, né? Mas tem mais a ver com a trajetória dos estudantes ao longo das séries, e a gente vê que esse é um problema que persiste ainda no Brasil. Então, você tem indicadores de distorção idade série muito elevados ainda. Uhum. Na opinião do Todos pela Educação, existem ações voltadas para recuperar esses estudantes? As redes têm estrutura para recuperar esse tempo perdido? Eu acho que essa questão da evasão tem duas ações que são muito importantes de serem feitas, né? A primeira é como que eu estruturo programas de busca ativa. Eu preciso trazer de volta esses estudantes para dentro do sistema educacional. Então, o primeiro passo é identificar quem são esses estudantes que estão fora da escola. Não é fácil identificar quem são os estudantes. Muitas vezes eles saíram do sistema, eu não tenho contato dos responsáveis. Então, eu preciso identificar, junto com o conselho tutelar, junto com a assistência social, quem são os estudantes, chegar nessas famílias e mostrar a importância da educação, que esses estudantes precisam estar na escola e garantir que eles retornem. Então, esse é o primeiro passo, estruturar programas de busca ativa. Tem algumas ações interessantes que estão surgindo, por exemplo, Pernambuco, o que eles estão fazendo? Eles estão dando uma bolsa para os estudantes ajudarem na busca ativa. Então, eles recebem uma formação dos estudantes e eles falam com os colegas que estão fora da escola do bairro ali. Pô, volta para a escola, é importante, porque a gente sabe que quando você ouve de um colega é diferente de você ouvir, por exemplo, do conselho tutelar, de órgãos do Estado, né? Então, essa é uma iniciativa muito interessante que está surtindo efeito. Essa é a primeira coisa, garantir que o pessoal regresse de fato para as escolas.
Só que não adianta só eu garantir que os alunos regressem se eu não conseguir fazer programas de prevenção do abandono, né? Eu preciso prevenir que esses estudantes que já estão na escola não saiam do sistema. E o que é importante ser feito em relação a isso? Primeira coisa, é um monitoramento muito grande da frequência. Então, eu preciso monitorar se os estudantes estão indo. Se o estudante faltou 3 dias seguidos, eu preciso entrar em contato com os responsáveis, tentar entender o que está acontecendo, por que ele não está indo na escola. Isso é fundamental. E uma outra coisa fundamental ainda nesse bloco de prevenção é como que eu consigo conciliar essas políticas com assistência social. Porque o que está acontecendo? Esses estudantes, muitas vezes, principalmente os mais velhos, ali de 13, 14 anos, eles não estão indo para a escola porque eles estão tendo que ir para o mercado de trabalho, assim. Então, estão tendo que ajudar a família na complementação da renda. A gente está vendo por reportagens, né, indicadores que a fome no Brasil está voltando, a pobreza está aumentando. Então, esses estudantes que são os mais vulneráveis acabam tendo que ir para o mercado de trabalho e algumas medidas que podem ser interessantes é, por exemplo, eu dar um benefício social para o estudante que frequenta a escola, dar 50, 100 reais na mão dele todo mês se ele voltar para a escola, porque muitas vezes ele acaba indo para a rua trabalhar para ganhar esses 100 reais e ficar fora da escola, o que é pior do que se ele voltar para a escola e o Estado ajudar ele dessa maneira. Outra coisa importante é distribuição de cestas básicas, por exemplo, nas escolas, distribuição de gêneros alimentícios, essa articulação com a assistência social no espaço da escola é importante porque atrai os estudantes e faz com que eles não saiam do sistema educacional. Então, são algumas ações que a gente destaca como importantes para enfrentar de frente esse problema tão complicado e complexo que está nos assolando. E de tudo isso que a gente está falando, parece que o Ministério da Educação está alheio, né? A gente tem uma impressão de que não é com eles. O Ministério da Educação tem tido que papel nesse momento e desde que a pandemia resultou no fechamento das escolas? O que o Ministério fez? Eu acho que tratar do governo federal é super importante, porque por mais que o governo federal ele não gerencie, né, escolas e redes específicas, isso está na mão dos estados e municípios, o Ministério da Educação ele tem esse papel de, primeiro, mapear quais são os grandes problemas da educação nacional e liderar esses esforços, né? Então, esse papel de coordenador do Sistema Nacional de Educação cabe ao MEC. E o que a gente tem visto desde o início do governo Bolsonaro é um Ministério da Educação completamente omisso, né, das questões mais estruturais da educação básica, inclusive com declarações do próprio ministro Milton Ribeiro dizendo que algumas coisas são problemas das redes de ensino, que o Ministério não tem nada a ver, que é uma falta de concepção do papel e da potência que um Ministério da Educação bem estruturado pode ter, né? Então, eu acho que o Ministério da Educação tem se mostrado um órgão completamente alheio às demandas que as redes de ensino têm, não está cumprindo com o seu papel de coordenação nacional, de apoio técnico e financeiro às redes de ensino, o que só agrava essa situação. E a gente tem um outro agravante, agora olhando para o governo federal e deixando de olhar só para o Ministério da Educação, que é o final do Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família ele foi muito importante para garantir que as crianças fossem para a escola, porque o recebimento do benefício estava atrelado à frequência. E isso era muito importante, foi fundamental para a gente conseguir cair os indicadores de abandono e de evasão ao longo do tempo na educação brasileira. E agora, com o fim desse programa, a mudança desse programa gera uma insegurança também se a gente vai conseguir manter essa política atrelada à frequência dos estudantes. Acho que era aquilo que você estava citando, né? Quando ele não tem o benefício financeiro, ele precisa deixar de estudar para correr atrás dessa parte que foi tirada. Exatamente. Isso, assim, pode parecer, eu vou pagar para o estudante ir na escola, sendo que, na verdade, deveria ser o dever dele, e é um direito também, né, o acesso à educação. E é uma medida que já vem sendo usada em outros países, sabe, voltada principalmente para esses estudantes mais vulneráveis, porque esse estudante, se eu não conseguir criar um mecanismo para atrair ele para a escola, ele vai sair do sistema educacional, né? Ele vai precisar buscar esses 50, esses 100 reais em outro lugar. E aí a gente sabe que os estudantes fora da escola,
não é ruim só para o estudante que está fora da escola, que aí aumenta a chance dele se envolver no mercado de trabalho informal, que tem menor salário, aumenta a chance dele se envolver com a criminalidade, etc. Então, individualmente, é muito ruim isso para o estudante. Só que isso é ruim para a sociedade também, né? Uma sociedade em que as crianças estão fora da escola é uma sociedade menos justa, menos democrática, mais desigual. Então, esse é um problema público, de fato, que todo mundo precisa ficar atento. Bom, Ivan, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu acredito que agora cabe à sociedade acompanhar não só essa nota técnica, como a próxima e a próxima, para começar a dimensionar o tamanho do rombo que a educação tem para enfrentar. Exatamente, a gente precisa tá sempre atento, porque a gente sabe que a educação é prioridade e a pandemia aprofundou alguns desafios que a gente já tinha e trouxe novos desafios. Então a gente vai precisar, de fato, de uma mobilização nacional aí para a educação voltar aos trilhos. A gente agradece a sua entrevista e o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.